Olá, olá, bom dia com Cristo, a paz de Cristo, começando o nosso devocional, nosso bom dia com Cristo, nesta manhã de quarta-feira, início de mês. Espero que a semana esteja sendo abençoada e que esse mês de outubro seja mais do que especial para você. Quero compartilhar aqui uma palavra de fé, uma palavra que fala sobre algo que nós não devemos reter, nem deixar de buscar. Algo que nos ajuda a não desperdiçarmos tempo, a não desperdiçarmos energia em emoções que não valem a pena, que nos ajuda a viver uma vida mais em paz, uma vida mais leve. Está na carta aos Colossenses, no capítulo de número 3. O apóstolo Paulo dá alguns conselhos aos Colossenses de coisas que precisam ser cultivadas em suas vidas. Paulo fala assim no versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha o que Paulo diz, que nós devemos nos revestir, ou seja, nós devemos nos vestir disso. Deve ser parte do nosso dia a dia, parte de nossas vidas, assim como a roupa faz parte do seu dia a dia, e você, quando vai mergulhar nas suas atividades, você se prepara se revestindo, não é verdade? Aí Paulo diz, com que eu devo me revestir? Ternos afetos de misericórdia. Olha só, eu acho lindo isso, ternos afetos. Afetos calorosos. Eu devo desenvolver bons sentimentos. Eu sei que às vezes as pessoas, elas não retribuem, ou então não correspondem, né, de acordo com o que nós oferecemos a ela, e você de bom grado, de bom coração, muitas vezes não é generoso, é afetuoso, e não recebe isso de volta. Mas Paulo não está dizendo aqui que você só deve oferecer, ofertar, né, ternos afetos, se você receber isso de volta. Porque ele diz que você deve fazer isso com misericórdia. Ou seja, é enxergando a miséria do outro com o seu coração. Enxergando o quanto o outro é pequeno, talvez. Tem pessoas que são mesquinhas, egoístas, outras rancorosas. Paulo está dizendo que você deve olhar para essas pessoas com o seu coração. E ele diz assim, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ou seja, essas virtudes fazem de você uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa, sabe, que tem uma vida leve. Eu busco isso desde sempre em minha vida. E depois que eu comecei a ler a palavra de Deus, eu fui aprendendo sobre dons do Espírito Santo de Deus, sobre os frutos do Espírito. E um deles está lá, a longanimidade. Ou seja, eu preciso sim ter essa predisposição a não perder a paciência com facilidade, a buscar a serenidade, a mansidão. Aí Paulo diz algo a mais, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Olha o valor do perdão, a importância do perdão, porque quando eu perdoo, eu sou perdoado por Deus, e se eu quero ser perdoado por Deus, eu vou perdoar também. Se eu quero o perdão de Deus, eu não posso reter o perdão. Eu preciso perdoar, eu preciso limpar o meu coração. Então suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, ou seja, o perdão deve ser mútuo. Se eu fiz algo, eu peço. E se alguém fez algo comigo, eu libero. Eu perdoo. E eu devo suportar, assim, o meu próximo, que é carregar, literalmente. Não é suportar de tolerar, é suportar de, literalmente, você servir de apoio para o teu próximo. E isso deve ser mútuo, suportai-vos mutuamente. Onde é que começa isso, pastor? Na igreja não, começa em casa. Começa com seu cônjuge, começa com seus filhos, começa entre irmãos, entre filhos e pais. Que coisa mais linda do que um filho servir de suporte para o pai, suporte para a mãe, já que o pai e a mãe dedicaram a vida inteira como suporte a eles,
Aí chega na velhice, alguns filhos, né, infelizmente, desamparam seus pais, não honram seus pais. Porque honrar é muito mais do que dizer bom dia, boa noite, boa tarde. É cuidar, é zelar. Deus está vendo. Você tem honrado teu pai, tem honrado tua mãe, como você tem honrado? Você acha que a honra é do jeito que você quer ou como a Bíblia diz? E alguns pais que não ouvem a palavra e levam os seus filhos à ira, como está escrito. Alguns pais que não têm limites e muitas vezes são nécios, que também, né, semeiam na vida dos filhos sentimentos ruins. É preciso rever isso tudo porque a Bíblia me diz que deve ser mútuo. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, se tem um motivo de queixa com alguém, a palavra diz que você deve pegar essa pessoa, entrar em acordo, antes até levar a tua oferta para o altar, senão a tua oferta é invalidada. É isso mesmo que a palavra diz. Se tem queixa contra alguém, vai essa pessoa, se acerte e depois vá e coloque a tua oferta. Ah, pastor, mas certas pessoas não reconhecem os erros que cometeram. Sim, é verdade. Mas Deus está vendo tudo. Porque Paulo diz, assim como o Senhor vos perdoou. Deus não perdoou em Jesus Cristo você em seus pecados, em sua ofensa a Deus? Então quem é você para não perdoar o seu próximo? E ficam pessoas perdendo tempo com sentimentos ruins, mesquinhos. O tempo passa, a vida passa, a juventude passa. Tudo isso vai embora e não volta mais. Então vamos abandonar todo o mal-estar, sabe? Vamos viver a palavra na prática. Quantas famílias estão divididas por causa disso? Né? Quantos casais estão em guerra por causa disso? Eu fico triste quando ouço notícias assim, né, de pessoas que poderiam estar vivendo em comunhão, em harmonia, mas parece que Jesus não é nada. A fé em Deus não mostra e não revela isso. Buscam vingança, exigem reparação e ficam gerando mais mal-estar. E não vivem o Evangelho na prática. Porque viver o Evangelho na prática é completamente diferente. Eu tenho testemunhos a dar sobre isso na minha vida. Perdoar é perdoar, e eu já perdoei, inclusive uma pessoa que me fez muito mal, mas muito mal mesmo. Além de perdoar, eu ainda ajudei, e não só ajudei uma vez, ajudei algumas vezes. Não é fácil, mas é possível. Então vamos viver a palavra, vamos deixar de lado tudo isso e viver em paz. Eu tenho paz. Não carrego nenhum cadáver de mágoas e ressentimentos sobre os meus ombros ou minhas costas. E por isso eu posso dizer que eu sou livre. Você quer ser livre também? Perdoe. Fez algo a alguém? Peça perdão. E viva, como o apóstolo Paulo recomenda aos Colossenses, uma vida de paz. Eu quero orar por você que está com o coração endurecido, por você que tem, sabe, talvez foi vítima da maldade de alguém e está cheio de rancor, de raiva. Eu quero orar por você que está aí cego, talvez sem perceber o valor que há, né, na restauração, na reconciliação. Eu não estou no seu lugar, mas eu já estive no seu lugar, da minha perspectiva e das experiências que eu tive na vida. E eu digo para vocês que na altura dos meus 52 anos, vou completar 53 agora dia 7. Eu digo para vocês, não vale a pena. Eu prefiro ser feliz do que até estar certo. Vamos orar? Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por toda alma que anda em amargura, por toda alma que anda em rancor, por toda alma que está presa em cadeias de ódio, que tem desperdiçado tempo com sentimentos ruins, mesquinhos, pensamentos que só adoecem não só a alma, mas o corpo também. Orar por quem está com a alma envenenada por causa da raiva. Oh Deus, tem misericórdia desta vida, que não entendeu ainda em que consiste o Evangelho, porque o Evangelho é perdão. Porque se nós queremos ser perdoados por Ti,
nós devemos perdoar também. Ó Deus, eu sei que muitas vezes pessoas podem ser más, outras podem cometer erros graves, e nós podemos ser machucados, magoados, feridos. Mas, ó Senhor, como é bom saber que há perdão na cruz, e Ele é suficiente para pagar a nossa multidão de pecados e nos conduzir à paz e à vida eterna. Porque se nós, como pecadores, não merecemos o Teu perdão, e mesmo assim somos perdoados, ajuda-nos, Senhor, a perdoarmos também uns aos outros. Ajuda-nos, Senhor, a termos coragem e força para reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Ajuda-nos, Senhor, a, antes de levar a oferta no altar, procurar com quem nós temos problemas e nos acertarmos com essa pessoa, porque isso está escrito assim na Tua palavra. Ó Deus, traz paz entre as famílias, paz nos casamentos, traz a paz que excede todo entendimento entre irmãos. Ó Deus, não permita que o diabo continue dividindo lares, dividindo famílias, separando pessoas do convívio. Ah, Deus, tenha misericórdia. Nos constrange, Santo Espírito de Deus, e nos move na Tua direção, porque assim está escrito na Tua palavra. E por mais, Senhor, que alguém nesse momento esteja com rancor e raiva e sejam justificados tais sentimentos, não devemos mantê-los assim, Senhor. Antes devemos nos esvaziar, à semelhança de Ti, que se esvaziou, assumindo a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que possamos mortificar, Senhor, nossas carnes. Mortificar, Senhor, sim, na cruz do Calvário, para depois seguir-te. Nos ajuda, Senhor, a limparmos nossas mentes e corações de todo rancor, de toda raiva, e nos ajuda a vivermos em paz e em comunhão, sem desperdiçar mais tempo. Em o nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te conceda, então, uma quarta-feira de paz, e no próximo domingo, à noite, a partir das 18h30, estaremos no nosso santuário, se Deus assim permitir. Teremos um culto de ação de graças, um culto de celebração ao Senhor, e depois vai ter um parabéns para você, para o pastor Anax. E você está convidado. Deus te abençoe e até o próximo Bom Dia com Cristo, se Deus quiser. Tchau, tchau.